Boa noite, professor. Meu nome é Gabriela. Eu faço parte do grupo PSC 15. É, Nós iremos apresentar o nosso estudo de caso real, tá? É, Os integrantes do grupo do PSC 15 é a Aline, Cléucio, eu, Gabriela, Hilton e Luiz. Pegamos os 5 pontos solicitados, que é a caracterização da organização, o processo EISIS, planilha de riscos, processos to be e os ganhos esperados. Para o nosso estudo de caso real, pegamos a empresa em que eu trabalho atualmente. Eu sou gestora financeira de uma BPO que pertence a um grupo. E nesse grupo existe uma contabilidade. Essa contabilidade, ela está há mais de 20 anos no mercado, tem uma gama de mais de 200 clientes espalhados no Brasil, dentro do lucro real, presumido e até no Simples Nacional. Ambas as empresas, quanto a BPO quanto a contabilidade, frisa muito em relação a investimentos em tecnologia. Atualmente trabalham-se com a Omie, com acessórios e o Data Studio. Nós pegamos o segmento na contabilidade de departamento pessoal, como vou falar um pouco à frente. Então, assim, o OMIE, ele é mais utilizado na BPO e algumas atividades, principalmente no contábil. O Acessórias, ele é utilizado no departamento, que é um sistema atual, recente, que eles estão utilizando, que a gente vai focar um pouco nisso, porque fizemos o antes do Acessórias e depois do Acessórias e também das nossas sugestões. E também o Alterdata, onde se gera as guias também de pagamentos, o fiscal usa, a contabilidade usa, como um todo, tá bom? Sobre as estratégias, a cadeia de valor. A empresa, no caso a contabilidade, em que fizemos o estudo de caso real, tem desde o sistema, tem desde as áreas de societário, abertura, regularização de empresa, fechamento e assim vai. Tem também a parte fiscal e tem também a parte contábil. Atualmente, eles não possuem um setor tributário, tá? Então, não temos vínculos com a parte tributária ainda. Normalmente, terceirizamos tais atividades. É... Sobre segurança da informação. É uma empresa que ela é voltada bastante no lado digital, igual eu disse anteriormente, então utilizamos muito a ferramenta do Google Drive. Todas as informações têm que ser salvas lá. Existem procedimentos operacionais padrões, tá? Em relação a todo procedimento que acarrete a segurança do nosso cliente final. Então, basicamente, além de tudo ser salvo no Drive, existem senhas de segurança para alguns relatórios, o sistema tem senha de acesso, o e-mail, obviamente, senha de acesso, login da máquina também. Cada colaborador possui um corporativo, um procedimento interno de regra, onde o corporativo não pode ser utilizado para motivos pessoais e o celular pessoal de maneira alguma por motivos profissionais. Então, existe esse procedimento e ele é desde o processo da admissão do funcionário e é contínuo e também sempre fiscalizado e observado. A empresa proíbe a utilização de sistema fora do horário de trabalho. Apesar de trabalharmos hoje com o híbrido, modelo híbrido, existem os horários ideais para fazer tais atividades e fora desse horário não é autorizado de maneira alguma o uso do sistema. No EISIS, a gente focou no departamento pessoal, igual eu disse anteriormente, porque é uma dor absurda, que eu não acho que é somente da contabilidade pertencente ao grupo que eu trabalho, mas também é um geral. O que acontece? Normalmente, quem contrata o serviço de uma contabilidade, as empresas que contratam a parte de departamento pessoal, são empresas de pequeno e médio porte. Algumas, pouquíssimas, possuem sistemas de pontos digitais. Grande parte delas não. Então, alguns nem sistema de ponto tem, nem sistema de ficha tem. É preenchido manualmente, em papel e assim vai. Que é um procedimento que pode acarretar N problemas que a gente vai sinalizar à frente. E aí, o que acontece? No ESIS, a gente focou no procedimento que é um pouco padrão atualmente. Basicamente, o funcionário registra o ponto, é feita uma ficha na qual ele preenche as correções de ponto caso ele tenha esquecido de registrar o ponto ou qualquer coisa do tipo, principalmente se é ponto de cartão. Preenchida uma planilha que é do próprio cliente, é enviado para a contabilidade sem data certa, não no dia primeiro de cada mês. A contabilidade tem que fazer uma validação primeiro. Depois de fazer essa validação, o cliente fica tipo vem e vai várias vezes, porque a contabilidade sinaliza ainda o fechamento total,
para poder gerar as guias e também as folhas de pagamento. E ainda assim, quando isso acontece, o cliente sinaliza N coisas que ele esqueceu de inserir, abonar, promover, desligar e N formas. E esse tratativo, além de ser normalmente via e-mail, hoje com a facilidade de comunicação via WhatsApp e por eles sentirem que o corporativo responde até um pouco mais rápido, muitas vezes com o e-mail, eles mandam essas informações via WhatsApp. Então não existe um procedimento de comunicação que seja limpo, em que a gente consegue mensurar pontos. Por isso a chegada das acessórias que a gente vai falar um pouco no To Be. Então, sobre o fechamento da folha, então basicamente é enviado um e-mail de fechamento que não tem uma padronização. O departamento pessoal faz N correções, gera as folhas, geram as guias, envia para o cliente, às vezes volta de novo para a contabilidade, tá? Porque tem erros, enfim. Depois disso, que ok, finalizou esse processo que a gente fez como se não tivesse dessa vez nenhum tipo de retorno para a contabilidade, eles efetuam os pagamentos das guias e colhem assinaturas dos funcionários após efetuar os pagamentos das folhas. Na nossa planilha de lacunas, né, do processo como um todo, nós focamos em 5 partes. Eu vou falar 3 partes que são oriundas de uma solução específica, e a 4 e a 5 são soluções distintas, mas também que se encaixam. Então, o primeiro ponto, do pontos a serem melhorados, é registro de ponto diário não biométrico ou em sistemas com erros de exportação. Mesmo errando o ponto, muitas vezes o colaborador não faz as anotações na folha de correção de ponto, os atestados não são enviados, os abonos não são validados pelo supervisor operacional direto daquela empresa e nem é informado. Com isso, acarreta-se o quê? Erros de descontos indevidos. 2. Fechamento de ponto mensal por planilha preenchida à mão. Como essa situação de planilhas distintas, cada cliente faz uma, muitas vezes são planilhas extremamente bagunçadas, não precisas, faltando informações, e isso não é legal. 3. Validação do e-mail de fechamento com pouco prazo. Como não era estabelecido um prazo anteriormente, o cliente às vezes mandava para o departamento pessoal extremamente em cima da hora, do quinto dia útil, por exemplo, que a maioria efetua os pagamentos, e com isso o departamento se virava e ainda tinha chances de quê? Efetuar pagamentos errados. Então, com proposta de solução, relatório padrão de preenchimento de ponto. O departamento pessoal oferecerá aos clientes que não possuem sistema de ponto fácil de exportação um relatório padrão de preenchimento de ponto, onde o supervisor operacional enviará ao DP todo dia primeiro do mês tais informações. Os relatórios serão enviados via acessórios. Assim, conseguiremos mensurar se a operação do cliente está tendo responsabilidade de prazos de envio de informação e conseguiremos mensurar a produtividade do departamento. Então, basicamente, em vez de enviar via WhatsApp, enviar via e-mail, enviar uma coisa não padronizada, ele tem uma data de corte de envio dessas informações e aí o departamento e pelo acessórios. Assim, a gente consegue mensurar todo, de início, meio e fim, de todas as tratativas necessárias para dar continuidade. O ponto número 4 é trabalho de fechamento de folha e guias de pagamento. E o número 5 é não identificar o e-mail de pagamentos de guias de salário. No caso do retrabalho de fechamento de folhas e guias de pagamento, isso já minimiza bastante, porque uma vez que é enviado pelo acessórios, e ele é bem registrado, e por ser um sistema online, que pode ser visto até mesmo pelo telefone, existe uma certa facilidade de mensurar quantas vezes esse cliente não está tendo atenção, ou o supervisor operacional não está tendo atenção. Porque o retrabalho, desde a operação, gasta-se dinheiro, quanto do departamento pessoal também, porque horas trabalhadas são caras. Então, todas as informações na nossa proposta, todas as informações adicionais referentes àquele mês de fechamento também são enviadas pelos acessórios. Então, além da pessoa enviar a planilha de fechamento, ela também envia a relação de todos os adicionais que ela precisa também referente. Na nossa proposta de To Be, optamos em fazê-la por uma base, mas existem duas soluções no To Be, tá? Então eu vou falar um pouco sobre as duas. Basicamente, seria o mesmo procedimento. O funcionário registraria o ponto, logo posteriormente teria um preenchimento da folha de correção, caso haja necessidade de alguma coisa do tipo. É enviado para a contabilidade uma planilha padrão que nós disponibilizamos para os nossos clientes,
que não possuem exportação acessível, né, de informações de ponto. E além disso, também é enviado nesse mesmo e-mail ou pelo acessórios, que no primeiro ponto é o acessórios. Caso o cliente tenha dificuldade, a gente introduz o e-mail só esse início, só o início, onde ele também digitaliza todas as informações referentes àquele mês daquele funcionário. Então, se teve atestado, se teve qualquer coisa. E aí ele manda esse globo, esse mundo de informações via e-mail ou então até mesmo pelo acessórios. Caso ele mande por e-mail, a analista do departamento pessoal, assim que ela recebe, ela no mesmo dia gera-se, ela cria uma atividade dentro do acessórios referente a essa demanda. Se o cliente mandar pelo próprio acessórios, automaticamente ela vai dar continuidade naquilo ali. Isso a gente consegue mensurar tempo de ambos, né? Tempo que ela recebeu, tempo que ela está gastando para poder executar o serviço. Todas as informações adicionais que sejam necessárias, o amparo do coordenador são enviadas para o coordenador. Caso seja um mês comum, sem muita informação adicional, ela literalmente já faz as guias de pagamento pela Alterdata, faz o fechamento de folha pelo Alterdata, né, e etc. E depois envia tais guias e tais folhas pelo próprio acessórios para o cliente. Por quê? Porque o acessórios consegue ter literalmente um rastreio se o cliente abriu aquele e-mail, se ele não abriu. Então, isso é muito bom, porque literalmente a gente consegue acompanhar, além de ter enviado, se o cara abriu. Porque ele pode muitas vezes sinalizar que não recebeu o e-mail, que não viu, que não abriu, e na verdade ele abriu sim. Logo, posteriormente, ele efetua os pagamentos, coleta as assinaturas necessárias e o processo é finalizado. Ganhos e benefícios esperados do projeto. A planilha padrão ajudará na organização do processo de fechamento de ponto, padronizando para os clientes que hoje não possuem sistema de ponto, como exportação via Excel, um relatório de fácil compreensão e preenchimento. Isso ajudará a minimizar erros e agilizar para o departamento pessoal o processo de segunda verificação e fechamento. O sistema acessórios melhorará o controle do processo de início ao fim, identificando com quem consta cada processo. Se trata de um sistema online que possui um aplicativo até via telefone, como eu disse anteriormente, facilitará a inserção de envios para o departamento pessoal de atestados, solicitações de promoções e desligamentos, entre outras demandas. Pelo acessórios, é possível identificar e mensurar o tempo da solicitação e execução do serviço e entrega. Enfim, basicamente, optamos pelo departamento pessoal, apesar de não ser uma área, eu sendo Gabriela, sinceramente, não é uma área em que eu me aprofundo. Igual eu disse anteriormente, meu mundo é muito financeiro e eu gosto muito da área financeira, principalmente a controladoria. E basicamente foi muito legal ter feito esse trabalho desse setor em específico, porque eu achei o acessórios muito interessante, tem muita funcionalidade lá que ainda o departamento pessoal está no processo de inserção, entendimento e adequação. Mas também essa planilha que nós sugerimos padrão, ela foi bem eficaz, porque ela trouxe literalmente uma forma mais fácil. É uma coisa simples, mas a própria assistente me sinalizou, Gabriela, às vezes eu abro tantos e-mails em datas de fechamento, que cada um tem uma planilha que é difícil interpretar uma a uma. Agora, como é um padrão simples de entrada de almoço, saída de almoço e saída do trabalho, e um campo de observação na frente, isso trouxe para a gente uma facilidade na compreensão e na leitura de cada colaborador de cada empresa. Então, isso foi muito legal, eu vi como um ponto bem positivo. Então, foi essa nossa apresentação. Igual eu sinalizei anteriormente, a equipe referente ao PSC são esses integrantes, como vocês podem ver. A Aline Braz, Cléucio, eu, o Wilton e o Luiz. Espero que tenham gostado, professor. Estou à disposição para sanar qualquer dúvida. Obrigada. Boa noite.